Fala galerinha, tudo beleza? Mais uma questão em circuito elétrico. Bora lá, vamos resolver. Dois geradores, cada um com uma força eletromotriz de 12 volts, estão associados a outros resistores iguais de resistência 4 ohms. Determine a corrente elétrica que atravessa o resistor R3. Então, beleza, a gente tem esse esquema aqui, né? Tem esses dois geradores aqui. E a gente pode observar que eles estão em paralelos, porque eles estão conectados aqui, ó, ambos nos mesmos pontos. Diferente do caso em que a gente coloca uma pilha, né? Pega uma pilha aqui, aí coloca outra pilha em série, as voltagens são somadas, por exemplo, 1,5 volts e 1,5 volts. A voltagem total dá 3 volts. Agora, quando você tem paralelo, nesse caso já não soma mais a voltagem. Por quê? Porque eles não estão em série. Né? Nesse caso aqui, eles têm a mesma voltagem e estão conectados nos mesmos pontos em paralelo. É como se um deles deixasse de existir, se só tivesse um. Né? Então, cuidado com pegadinha, né? Tá, então vamos fazer o seguinte, um deles deixa de existir, então só tem uma fonte de 12 volts, beleza. Ela gera uma corrente, né? Como aqui é negativo e o maior é positivo, a corrente percorre aqui para baixo, beleza. Ela chega nesse ponto aqui e ela se divide, né? Ela se divide não, ela continua percorrendo porque já não tem mais essa parte aqui, desculpa aí. Vem pra cá e quando chega aqui, finalmente ela se divide. Uma parte vai pra cá e a outra parte vai pra cá. Se a gente observar bem, esses pontos aqui, né? Esses caras aqui, eles estão conectados também nos mesmos pontos. Então, todos esses caras aqui estão em paralelo com esse cara aqui. Mas vamos por etapa. Primeiramente, a corrente que vai para cá, ela percorre o resistor 4, 3 e 2 e depois vem para cá, certo? Para se somar com a corrente que veio para cá e subiu, certo? Então, esses resistores aqui, eles são percorridos pela mesma corrente. Logo, eles estão em série. A gente pode pegar a resistência de cada um deles e somar. Ou seja, pegar todos eles e representar por um único resistor que a gente soma as resistências. Como é 4, né? Fica 4 mais 4 mais 4, dá 12. Ou seja, nosso novo circuito é uma fonte só, porque uma fonte desapareceu, já não faz sentido porque estão em paralelo. E esses três resistores viraram apenas um de 12 ohms. Beleza? Tá, Silo, já entendi isso. Então, como que a gente faz agora? Poxa, a gente tem que chegar num resistor perfeito, que é aquele que a gente consegue saber que representa, né, todo o circuito, né? Para a gente poder descobrir a corrente que sai da fonte. Esse é o objetivo todo. E para isso a gente consegue ver que esses resistores aqui estão em paralelos. Por quê? Porque eles estão conectados no mesmo ponto, logo estão em paralelo. E para a gente poder calcular a resistência, já sei, Silas, tem que somar. Não, nesse caso a gente só soma quando é série. Quando é paralelo, a gente tem essa fórmula aqui. 1 sobre REC, que é a resistência equivalente, igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E como a gente só tem dois resistores, né, acaba aqui. Tá, vamos colocar o seguinte. Fica 1 sobre 12, que é a resistência desse cara, mais 1 sobre 4, que é a resistência desse cara. Beleza. Nesse caso aqui, gente, a gente pode fazer o MMC de várias formas, né? Entre 4 e 12. Ou a gente também pode ser um pouco mais esperto. Como assim? Multiplica aqui em cima por 3 e multiplica também embaixo por 3. Por quê? Porque multiplicando 4 por 3 dá 12. Então já mata a questão. Multiplicou em cima e embaixo por 3. A gente vai ter o quê? Vai ter 12, 12 embaixo. E em cima, como eu multipliquei por 3, né? 3. 3 vezes 1, 3. Porque agora, como tem a mesma base, eu posso somar a parte de cima. Então a gente soma em cima e repete a parte de baixo. Ou seja, somando 1 mais 3, 4 e repetimos o 12. E agora, o que a gente faz? Poxa, a gente quer que o REC esteja em cima. E para isso a gente inverte esse cara, inverte esse. Porque vai ficar REC sobre 1, 12 sobre 4. E é claro, né? REC sobre 1, gente, é REC. Então é como se 1 nem precisasse. Então fica REC igual a 12 sobre 4 e 12 sobre 4 dá pra gente 3 ohms. Ou seja, a gente pega esse cara aqui e substitui por um único resistor de 3 ohms. Então esse aqui é o nosso circuito final. Beleza? Então 3 ohms representam a resistência equivalente desses caras todos aqui juntos. Tá, como a gente vai fazer agora, Silas? Para poder descobrir a corrente que sai da fonte, a gente tem que utilizar a primeira lei de Ohm, né? Que é U igual a RI. U é a voltagem, temos 12. R é a resistência, temos 3. E o I a gente vai saber substituindo. Então fica 12 igual a 3I. O 3 está multiplicando? Passa dividindo. Então fica aí igual a 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3, né, dá pra gente 4. Então a corrente é de 4 amperes. Agora eu vou ensinar duas formas de você conseguir chegar no valor final. A primeira é pela lógica, que é o seguinte.
Olha para esse cara aqui. Se eu posso olhar para o outro, não. Para esse aqui que é melhor. São todos equivalentes, todos servem. Olha para esse cara aqui. Uma corrente vem para cá. Vamos supor o seguinte, que aqui passa a corrente I1 e aqui passa a corrente I2, beleza? Lembrando que a corrente I saiu aqui da fonte. Se dividiu em 1 e 2, beleza? A corrente 1, ela vai passar por aqui e a corrente 2 por aqui. Repara o seguinte, esses caras estão conectados nos mesmos pontos. Logo, eles estão em paralelo. Se estão em paralelo, a voltagem é a mesma. Então, se eu multiplicar o 12 pela corrente, tem que dar o mesmo valor que multiplicar o 4 pela outra corrente. Ou seja, pô, a corrente total é 4, gente. Tem que se dividir. Então, olha só. Esse cara aqui é 3 vezes maior do que esse cara aqui. Como que eu sei? É só dividir eles. 12 dividido por 4 é 3. São 3 vezes maior. Ou seja, para compensar isso, tem que passar 3 vezes mais corrente por aqui. Em outras palavras, se eu colocar um valor de corrente para cá, 3 tem que ir para cá para poder compensar. Porque 12 vezes 1 dá 12 e 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, a resposta, nesse caso aqui, como eu quero saber a corrente que passa aqui, é 1. Então a resposta seria 1 ampere, letra A. Beleza? Tá, agora vamos pela forma de calcular. Porque nem sempre dá pra fazer pela lógica, né? Tá, calculando, Silas, vamos fazer o quê? Poxa, a corrente sai daqui da fonte, corrente é I, beleza. Ela, né, chega nesse ponto aqui, ela se divide. Aqui vai I1 e aqui vai I2, como eu já tinha falado anteriormente. Beleza, então eu posso falar o quê? Eu posso falar que se eu somar I1 mais I2, tem que dar I. Ou seja, I igual a I1 mais I2. Por que isso, Silas? Porque agora a gente vai fazer o seguinte. Então, em paralelo, voltagem igual. U igual a RI para esse cara e U igual a RI para esse cara. E a gente vai igualar os dois. Não entendi, Silas. Vamos lá. U é para esse cara aqui, resistência. 12, corrente. I1 que vai passar aqui. Tá aqui. Para esse cara aqui, resistência. 4, corrente. I2 que vai passar aqui. Eu igualo eles. Beleza? Tá. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode simplificar, né? Pode dividir aqui por 4, que dá 3. E dividir aqui por 4, que fica 1, né? Ou nada, né? Pode ser 1, pode ser nada. Tá, então vai ficar o seguinte. Que 3 e 1 igual a 2. Silas, pra que você fez isso? Porque no lugar de I2, a gente vai colocar 3 e 1. Vamos fazer essa substituição. E a gente vai repetir, né? Aqui o I é 4. E é só repetir. Então vai ficar o seguinte. Aqui, ó. I igual a I1. No lugar de 2 eu coloquei 3 e 1, então fica I igual a I1 mais 3 e 1. Poxa, aqui dá 4 e 1, certo? 4 e 1 e a corrente aqui é 4. Só substituir. 4 igual a 4 e 1. Esse 4 está multiplicando? Passa dividindo. Então I1 é igual a 4 dividido por 4. E 4 dividido por 4 dá pra gente 1 ampere. E a corrente I1 é a que passa aqui, que vai passar nesses resistores, inclusive no 3. Ou seja, letra A também. Beleza? Gostou da resolução? Pô, então deixa o seu like, isso ajuda bastante. Gostou da forma de pensar em lógica, como é que se pensa, né? Também como é que se faz com cálculo, porque nem sempre a lógica pode funcionar. Então põe aqui nos comentários dizendo o que você achou, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. E é claro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Valeu!